Olá, pessoal que nos acompanha aqui pelo nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos a essa série de live que nós estamos fazendo sobre olho vivo nas finanças do condomínio. E no tema de hoje, eu e a Carmen, nós vamos estar tratando sobre o ficar antenado, ficar de olho vivo nas obrigações fiscais, previdenciárias, né? Então, toda aquela situação que envolve ali a parte fiscal do condomínio, contratação de empresas terceirizadas, retenções e tudo mais. Carmen, boa noite, seja bem-vinda. Prazer estar tê-la com você aqui. E vamos então na nossa live. Carmen, se apresente ali para o pessoal que está nos acompanhando, né, para o pessoal conhecer você. Sim, boa noite, pessoal. Eu sou a Carmen, como ele disse, e síndica, administradora, escritora, tudo isso. E nós vamos tratar aqui desses assuntos que o Odmar colocou. Nós vamos estar fazendo uma conversa, né, sobre isso, né, Odmar? Para que as pessoas Bacana, é exatamente isso. chamar a atenção das pessoas para isso. Aproveitando o gancho que você também falou que é escritora, e eu já li algumas obras suas, e quero já lançar o desafio. Você que está nos acompanhando aqui ao vivo, ou depois que essa live vai ficar no YouTube, você vier a assistir e quiser participar de um sorteio que nós vamos fazer do livro, né, da Carmen, que está sendo visto ali. Então, são dois livros, um é a Convenção e o Condomínio, e o outro fala sobre o Conselho Fiscal. Né? Então, esses dois volumes vão ser sorteados nessa sequência de live. Nós temos ainda 4 lives para fazer, né? Todas as quartas-feiras, às 19 horas. Depois você vai ter mais informações no link aqui do vídeo. Mas para concorrer ao sorteio, você deve ali fazer um comentário, o que você achou, ou até mesmo fazer alguma pergunta, para que nós possamos ter o seu contato, né? E aí assim poder depois ter um meio de sortear. E já na sequência, vamos trabalhar aqui numa dinâmica de perguntas, aproveitando todo o know-how da Carmen, e já nessa parte fiscal, né? Já vamos usar o conhecimento da Carmen ali sobre essa parte das comprovações. Né? Muitas comprovações de serviços são feitas apenas por recibo. Isso ainda cabe hoje, Carmen? Ou como que uma empresa deve ali comprovar, né, legalmente os seus serviços? Por meio de nota fiscal, né? Que hoje, aliás, é muito simples emitir e não importa o valor. Qualquer empresa hoje, ela está obrigada a emitir nota fiscal. Em consequência, o síndico deve ter essa consciência, né? De pedir a nota fiscal em todo local que é feita uma despesa, uma obra, seja uma despesa até de papelaria, xerox, qualquer coisa. Hoje em dia, a nota fiscal é muito simples de ser emitida, ser solicitada, né? Basta fornecer o CNPJ, às vezes, tendo lá o cadastro, já vai direto para o e-mail, quer dizer, sem problema. Agora, o Conselho Fiscal e os próprios condôminos devem ficar de olho nessa comprovação. Eles devem exigir, se o síndico não faz isso, que sejam emitidas as notas fiscais, certo? Bacana, eu acho que hoje, com a modernidade, né, não cabe mais recibo, né, na prestação de contas, né? E dentro desse gancho dos recibos, e o síndico ali, como é que ele comprova os seus honorários? Porque ainda há hábito ou uma tradição do mercado de apenas fazer um recibo simples para o síndico. E dessa forma, ele está legal ou ele teria também que fazer um outro processo? Emitir nota fiscal, o síndico pode? Ou como é que ele poderia comprovar e, inclusive, ter os seus direitos ali de INSS resguardado? Qual seria o meio mais ideal assim para o síndico? Independente dele emitir nota fiscal, se ele tiver uma empresa, ele pode ter uma empresa, isso hoje em dia é muito comum, ele pode também emitir RPA, que é o Recibo de Pagamento Autônomo, porque o síndico ele é considerado um profissional que presta serviços ao condomínio, sem CLT, né? E sem ser uma empresa realmente, quer dizer, ele não precisa ser uma empresa, mas ele é um prestador de serviços. Mesmo que ele faça isso cumulativamente, como diz a RFB, inclusive
você podia mostrar a norma, né? Porque, então, o síndico ele pode emitir nota fiscal, ele pode emitir RPA, que são mais idôneos, e ele pode também emitir um recibo, porque o TED que é feito para a conta dele, ou hoje em dia algumas pessoas usam o Pix, é uma comprovação do recebimento, porque está cruzando com o CPF dele. Não tem como fugir disso. Mas ele tem aí obrigações a cumprir sobre o que ele recebe. Tanto faz se ele recebe um prolabore, ou se ele recebe, ou se ele tem o desconto da taxa condominial, ou os dois. Porque numa autogestão, por exemplo, às vezes, como síndico, ele tem o desconto da taxa condominial e, como administrador na autogestão, ele tem um prolabore. E ele precisa somar essas duas e fazer o recolhimento do INSS, que é obrigatório. Existe a norma da Receita Federal e existe também a legislação, que é nacional, em relação à aposentadoria, né, o INSS, que também trata disso. Você pode mostrar a instrução normativa? Eu não vou conseguir mostrar aqui na tela, mas eu coloquei o link para quem está nos acompanhando. Depois, as pessoas podem acessar esses links ali da Receita Federal, que está no canto superior esquerdo aqui do vídeo, né? E é interessante também, isso que você está falando, Carmen, que o síndico ele tem os seus direitos preservados quando faz todo esse recolhimento, né, de impostos, o INSS dele, então ele está de acordo com a lei e isso depois conta com a sua contribuição previdenciária para uma aposentadoria futura. Né? Mas tirando o direito do síndico da aposentadoria, tirando isso, existe a obrigação pela legislação e pela RFD de efetuar o recolhimento como contribuinte individual de 11%, que é descontado do que ele recebe, e mesmo sobre a taxa condominial, desconto de taxa condominial, também é feito esse recolhimento de 11%. Ou seja, soma-se as verbas. Se ele trabalha numa empresa, por exemplo, e ganha R$2.000, aí o condomínio paga mais R$1.000 e ele tem mais desconto de R$500 da taxa condominial, ele vai somar tudo e vai recolher 11%. Se ele já recolhe na empresa e ele ganha R$10.000 na empresa que ele trabalha e tem cumulativamente o salário de síndico, aí não. Mas aí o que precisa? Precisa a empresa fornecer uma carta para o condomínio informando que ele já faz o recolhimento pela totalidade. Ou informando quanto é recolhido lá para que o condomínio recolha a diferença para o teto do INSS, porque existe um teto de recolhimento. E a empresa, que é o condomínio, ele recolhe 20% junto com a mesma guia do GFIP, aí do próprio condomínio que recolhe para os funcionários. Então, são 11% que é descontado do síndico e 20% que o condomínio recolhe. Né? Inclusive, na norma, instrução normativa, né, da Receita Federal, ela cita aqui exatamente assim que o Odmar colocou aí o link, que as disposições contidas na seção, etc. e tal, segurado contribuinte individual, cabe ao síndico de condomínio isento do pagamento da taxa condominial. Tá certo? Fala isso. E no artigo 12 da Lei 8.212, que é de 91, também fala aqui, etc. e tal, que tem que recolher, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial. Essa lei ela foi atualizada em 1999. Essa redação, inclusive, foi dada pela lei de 1999. Eu acho que já ficou, né, Odmar? Porque tem o lado bom, mas tem o lado obrigatório. E nós, condôminos, a gente tem que olhar para o lado obrigatório. Porque se o síndico não recolher... E outra coisa, esses recolhimentos precisam ficar disponíveis para se existir uma fiscalização tanto da Receita Federal quanto do INSS. Porque se não for recolhido, os condôminos serão penalizados de ter que pagar aqueles 20% e o síndico ter que pagar os 11% com todos os juros e correções monetárias de ano em ano, né? Porque isso aí precisa guardar, acho que é 30 anos, ou é 35 anos, ou é 30.
Tem uma lei que fala sobre o tempo de guarda dos documentos. É 30 anos. Mas eu acho que deveria ser 35, porque o homem aposenta mais tarde, né? Gera todo um passivo trabalhista e previdenciário, então, se não for observado esses recolhimentos, né? Com certeza, muito grande. Muito grande e muito prejuízo para o condomínio. É aquele negócio, é o nome que você dá. Olho vivo nas contas do síndico. Né? Serve para o síndico, que deve ficar atento a essas coisas, porque às vezes empresas administradoras que fazem, tem gente que tem uma opinião, tem gente que tem outra, mas não pode ser opinião, tem que seguir a lei, né? É interessante que o síndico ele deu o exemplo dele mesmo fazendo os seus recolhimentos, né? Sim. E você passou informações aí preciosas também para o pessoal da administradora ficar atento, né, a essas informações previdenciárias que você passou para eles verificarem se os condomínios ali está sendo cumprido isso. Né? Carmen, ainda dentro dessa parte fiscal, a gente observa que nos nossos trabalhos de auditoria, que muitas vezes no serviço de segurança, portaria, limpeza, às vezes a empresa lá manda lá a sua nota fiscal com valor, né, e o síndico autoriza a administradora, ou faz um cheque, ou faz um TED, já do valor cheio da nota fiscal, sem observar as retenções. Tá? E aí depois isso vai gerando obrigações para o condomínio, porque alguns síndicos acham que as obrigações fiscais das empresas terceirizadas, elas são da empresa, mas parece que essas obrigações, elas são do condomínio de reter, não é mesmo? É verdade. Isso mudou, né? Tem uma lei, acho que de 2007 ou 77, eu não me recordo direito, que passou a ser a obrigatoriedade, pelo menos em São Paulo, eu não sei se isso é nacional, a obrigatoriedade do condomínio fazer a retenção do ISS. Mas tem outras retenções, né, que muitas vezes são necessárias. Inclusive, tem lei para isso, tudo tem lei, né? Tem uma cartilha que é antiga, que o Odmar colocou também, né, Odmar, o link aí embaixo? Exatamente. Eu coloquei para quem está nos acompanhando, depois você pode abrir esse link no canto superior do vídeo, sobre algumas orientações da prefeitura sobre as retenções fiscais. Ali é bem interessante depois você acompanhar isso, né? É um roteiro que eles dão. Sim. Né? Então, o síndico ele tem que ficar, o síndico não, os moradores, os conselheiros, o síndico também ele tem que ficar atento, né, a toda essa questão das retenções. Tem o ISS, como você falou, que é um imposto municipal, mas também tem o INSS, tem PIS, CONFINS, então tem toda aquela carga fiscal que, dependendo do enquadramento da empresa, como isso tudo é muito genérico, o síndico ele tem que buscar apoio na sua administradora, na sua contabilidade, para verificar se essa retenção está sendo feita de forma correta, porque senão isso vai gerar depois um passivo para o condomínio, né? E já acontece assim, de às vezes a gente pegar o CNPJ, buscar uma CND e tem lá várias pendências na Receita Federal, né? Dessas coisas que não foram verificadas, né? Então, por isso, eu acho que é bem interessante ali quem está nos acompanhando depois ver esse roteiro ali de retenções, porque ele mostra o que observar das notas fiscais, não é mesmo, Carmen? Sim, ele mostra o que observar e ele dá exemplo de como reter, fazer as retenções. Mas antes disso, ele antecede mostrando como que a gente deve pesquisar se a empresa é séria ou não, se ela está com problema com o fisco ou não, para depois contratar o serviço. E ele dá um exemplo de uma contratação e mostra como fazer as retenções. Porque em alguns casos você retém uma parte de impostos, em outros casos não. Então precisa dar uma lida, precisa saber a classificação, como você disse, né? E tem uma coisa, né, Odmar, que a gente nem falou do síndico e nem aqui, que é o final de tudo isso, que é o imposto de renda. Isso é obrigatório tanto para o síndico daquela
remuneração que ele recebe, inclusive do desconto, vai lá para o imposto de renda, e aqui também vai para o imposto de renda, no caso da empresa, né? Mas é destacado, o valor do IRPJ é destacado já na nota fiscal, na emissão da nota fiscal. Eu não sei se você já emitiu a nota, eu já emiti. Mas a gente destaca lá já o valor do imposto de renda. O que a gente observa é que aquelas empresas organizadas, elas mandam a nota fiscal já destacada no corpo da nota de todos os valores, né, de retenções. Mas existem algumas que não têm uma assessoria, às vezes são empresas pequenas de limpeza, de segurança, que emitem a nota fiscal e emitem o boleto, né, já com o valor cheio, com o valor da nota fiscal, sem considerar as retenções. Então, tem que ficar atento, ficar de olho vivo nessa questão dos pagamentos, se está sendo feito as retenções. Nós falamos aqui, Carmen, sobre esses cuidados que tem que ter com a parte fiscal da empresa, mas o condomínio também tem risco, né, sobre os funcionários da empresa terceirizada, né? E como evitar ali, de repente, uma ação trabalhista, de repente porque a empresa não está recolhendo ali o INSS ou o FGTS, e aí como que os conselheiros, os síndicos, os moradores, ao analisar uma pasta de prestação de contas, pode ficar atento, né, para não ter surpresas no futuro. Você dá algum conselho aí? Sim, eles precisam, a empresa, no caso de terceirizada, ela precisa enviar toda a documentação para o condomínio. Os solerites, as guias de recolhimento, a própria, como chama aquele, quando a gente manda aquele formulário de transmissão, o GFIP, eles precisam mandar toda a folha para que o condomínio, o síndico cheque, os membros do conselho e os condôminos também fiquem de olho. Por quê? Porque o condomínio, ele responde solidariamente pelas obrigações trabalhistas. Mesmo que não seja contratado direto, se um funcionário entrar na justiça, o condomínio responde solidariamente. Existe lei sobre isso, eu não sei se eu passei o link, mas é a Lei 6.019, de janeiro de 1974. No artigo 5º-A, fala exatamente isso, sobre responder solidariamente. Então, é super importante que todos os documentos sejam enviados da folha e que sejam conferidos. Não adianta só enviar e falar, tá legal, vocês enviaram, tá tudo certo. Não, tem que conferir. O E-Social, ele passou a ser obrigatório a partir de maio de 21, certo, Odmar? Exatamente. E como que funciona? O que o condomínio precisa ficar de olho em cima disso? Então, antes do E-Social, tinha uma série de declarações que eram feitas, né, de forma individuais. Então, o condomínio devia informar a Caixa Econômica sobre recolhimentos de FGTS, devia informar o INSS sobre as contribuições previdenciárias, e o E-Social, então, ele é uma plataforma unificadora, né? Ele é uma plataforma onde a contabilidade, a empresa que cuida das folhas de pagamento, vai lançar todos esses dados e todas essas informações que você se referiu ali sobre a questão do imposto de renda, a questão dos recolhimentos de INSS, toda essa parte trabalhista, hoje ela está unificada dentro de uma plataforma. Essa plataforma é o E-Social, né? E dentro do E-Social existe outras, digamos assim, sistemas que são integrados, né? Que aí está ligado, por exemplo, a essa parte de retenções fiscais de empresas terceirizadas. E aí nós temos o IF, REINF, toda essa parte pode parecer estranha para quem não é do meio contábil, para quem não é do meio fiscal, mas é interessante, ao analisar a pasta de prestação de contas, né, verificar se tem ali algum recibo, né, porque quando se lança no sistema do E-Social, ele gera um protocolo, né, então é interessante que esse protocolo esteja na pasta,
né? E se não tiver na pasta, você questione a sua administradora sobre o e-social, né?